Se você aprende muitas técnicas de desenvolvimento pessoal e comportamental, ao longo dos anos essas técnicas costumam se perder. O que eu fiz para resolver isso é utilizar uma estrutura muito simples que você pode utilizar no seu celular, no seu computador, em outros aplicativos. Eu vou te mostrar um nesse vídeo para tornar as coisas que eu aprendo em hábitos, rotinas, comportamentos que vão ajudar eu a viver uma vida de autodidata cada vez melhor. Nesse vídeo eu vou te mostrar qual é essa estrutura exata e vou te guiar passo a passo para criar a sua primeira versão. Para começar o processo, eu vou te mostrar um desenho para explicar melhor como que a estrutura funciona. Eu preparei esse desenho para explicar como é que é o pensamento por trás dessa estrutura. Ela é muito simples, tá? Então, por exemplo, eu vou lá no YouTube e eu aprendo alguma coisa. Por exemplo, como meditar. Você, se já conhece sobre meditação, sabe que existem vários métodos. O método Zazen, tem o método do Tim Ferriss, tem o método do Tony Robbins, tem métodos de pessoas lá do budismo, tem vários métodos de meditação que você pode testar. Uma vez que eu, aqui, são as informações que eu aprendi, tá? Então, ó, tem uma informação, duas informações, entendeu? Então, essas informações, elas costumavam serem perdidas. E aí, se você for no seu histórico do YouTube e ir pelos títulos, você vai notar que existem vários títulos parecidos, ou seja, você está aprendendo e reaprendendo a mesma coisa várias e várias vezes. Por quê? Porque no primeiro momento você não arquivou essas informações de uma maneira precisa. E esse caminho aqui é o que eu utilizo e utilizo com o aplicativo que eu vou te mostrar daqui a pouco, para sempre que eu for fazer aquele mesmo comportamento, em vez de eu voltar e estudar novamente, eu já tenho a coisa estruturada, pronta para ser acessada. Então a informação está aqui, ela vai seguir esse caminho e vai entrar nessa espécie de funil, tá? E aí o que vai acontecer nesse funil? Eu pego a informação, então é assim que eu faço o alongamento, então é assim que eu nado, então é assim que eu tenho que responder esse tipo de questão. Então, por exemplo, quem faz muito exercício, tem exercícios que são de múltipla escolha. Então, existe um processo que você pode fazer para eliminar questões que você tem certeza que estão erradas, que tem certeza que podem estar certo, entendeu? Então, existe um processo. E aí você pode aprender esse processo e arquivar esse processo para que sempre que você precisar, você consiga acessar. Ah, eu esqueci, qual que é o processo mesmo? Vá lá e acessa. Uma vez que a informação entrou no nosso fluxo aqui, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o OPA. A estrutura é, a gente vai organizar essa informação nesse arquivo que eu vou te mostrar daqui a pouco, e a gente vai focar nessa organização baseada em procedimentos. Então a gente vai fugir da encheção de linguiça, a gente vai simplesmente colocar qual é o passo a passo claro para que a gente faça. Adriano, o que você quer dizer com passo a passo claro? Então eu quero saber se daqui 2 anos eu esqueci qual que é o procedimento, eu vou lá, consiga ler e entender e operacionalizar, fazer aquela coisa. E a gente vai arquivar, e arquivar de uma maneira para ser fácil de ser acessado. Aí você pode me falar, Adriano, eu tenho vários PDFs no meu celular, no meu computador, eu tenho muitos sites salvos, tá tudo muito bagunçado, se eu precisar de alguma coisa eu não sei nem onde eu coloquei. Então como que eu vou fazer para ter fácil acesso uma vez que eu arquivo essa informação? E é essa virada de chave que eu vou te ensinar a como fazer agora. Antes de eu te mostrar como fazer isso no aplicativo que eu escolhi para fazer, eu quero que você entenda que esse procedimento, esse passo a passo, ele pode ser executado no seu computador, no seu celular, em outros aplicativos, no Trello, no Xmind, em vários outros aplicativos. É uma organização, é uma estrutura que você pode replicar em vários outros aplicativos, tá? O aplicativo que eu escolhi para utilizar isso que eu vou te ensinar agora é chamado de Notion. Dá uma olhada na carinha dele se você não conhecia. Basicamente, um monte de anotações, um monte de coisa que você pode fazer. A primeira coisa que você precisa fazer é criar uma nova página no seu Notion. Para fazer isso, você tem que apertar a barra do seu teclado e escolher a opção Page. Eu já fiz isso e por isso que eu criei uma página com a data do dia que eu gravo esse vídeo. Dentro da página, você já poderia fazer o procedimento que eu recomendei ao longo desse vídeo. Então, por exemplo, digamos que você aprendeu a fazer a meditação Zazen. Então, meditação Zazen. A letra provavelmente ficou
minúscula aí para você, mas eu escrevi meditação zazen. E aí eu colocaria o procedimento aqui embaixo, a sequência de passos. Mas se você notar, fica muito embolado caso você coloque, por exemplo, no GTD a gente tem lá a revisão semanal. E aí, para colocar ela aqui, ela é enorme, tem umas 500 letras, a minha checklist de revisão semanal. A checklist de planejamento semanal também é enorme. Então, se eu colocar tudo numa única página, vai ficar muito embolado. Existem algumas maneiras de resolver esse problema, mas a organização que eu gosto de fazer na minha página pessoal de revisão semanal é a seguinte. Primeiro você vai apertar a barra e você vai criar uma coisa chamada de database. Então, ó, database. Eu vou colocar um table view. Ah, Adriano, o que é isso? Não importa. Aí, não importa agora, tá? Aí eu vou criar uma new database. Beleza, vamos colocar aqui arquivamento de habilidades. Vamos colocar assim, habilidades, tá? Então, olha só. A primeira coisa que você vai fazer é, uma vez que você estudou como meditar, como nadar, como fazer o planejamento semanal, como fazer o checklist diário, como fazer a revisão semanal, como fazer o review de final de ano. Uma vez que você faz isso, você pega aquele passo a passo que você pretende utilizar e você vai criar uma checklist para ele. Você vai vir aqui, ó, tá escrito new lá em cima. É muito difícil de enxergar, ó. Tá vendo? New. Lá em cima, new. Você vai clicar nesse botão. Se você fizer comigo junto com o vídeo, aí você provavelmente vai aprender a fazer isso daqui no final desse vídeo, tá? Então, vamos colocar aqui essa coisa chamada planejamento semanal. Eu quero que você perceba uma coisa. Eu vou apagar aqui, ó, vou escrever qualquer coisa. Note que aqui do lado ele começou a escrever também, ó. Então, essa página que tá aqui, ela vai ser referenciada aqui, ó, em uma única linha, entende? Então, isso daqui é muito bom. Você vai lá e coloca planejamento semanal, que é a coisa que toda semana eu vou fazer isso, entendeu? E aí, por exemplo, no planejamento semanal, você tem algumas coisas que você precisa fazer. Aí, digamos, você aperta a barra aqui, tá certo? E coloca TO, aí vai aparecer o to-do list. Viu ali? Aí você clica. Aí apareceu tipo um checkbox, entendeu? Aí você pode ir marcando se você quiser. Então vamos lá. Para fazer o planejamento semanal, aí você precisa saber de algumas informações, certo? Você viu lá um vídeo e aprendeu. Qual a informação que você precisaria saber? Ah, eu preciso saber o resultado da avaliação semanal, porque o planejamento é feito depois da avaliação. Beleza. E aí você precisa saber quais são as prioridades para essa semana. E aí você pode ir lá e ter algumas prioridades. Adriano, eu estou fazendo planejamento? Não, eu estou arquivando o que eu aprendi num vídeo, num texto, num livro, etc. É um procedimento. E aí você vai tendo perguntas, você vai tendo... Talvez você coloque imagens, talvez você... Tudo para... Beleza, ó. Uma vez por semana eu abro isso aqui. Qual que é o passo a passo? Passo 1. Lista o planejamento semanal. Passo 2, lista os projetos que você está tentando avançar. Passo 3, entendeu? E aí você vai ter uma sequência de passos ali para que você execute. Ah, beleza, então eu arquivei ali o planejamento semanal e aí eu sei que uma vez por semana eu volto aqui. Aí agora eu preciso fazer a avaliação semanal. Então por quê? Porque eu fiz várias coisas durante a semana e aí eu preciso saber o que deu certo, o que deu errado e o que eu posso fazer na próxima semana para que eu avance nos meus projetos com uma eficiência maior. Eu posso até colocar o checklist de avaliação semanal. E aí você vai ter passo 1, o que você aprendeu essa semana? Essa é uma pergunta bem genérica, né? Ou quais eram os seus projetos de aprendizagem? Quais eram? Passo 2. E por aí vai. 10 passos, 20 passos, alguma coisa assim. Eu quero que você note que o arquivamento de habilidades, ele é o ponto final daquilo que você arquivou. Ou seja, a partir daqui você vai incrementar. Então, se você veio ano que vem um vídeo sobre revisão e avaliação semanal com informações que não estão aqui e que você acredita que serem úteis, você vem aqui, passo novo e continua a preencher. Estudante, eu acho importante você notar que
Quando você faz esse tipo de ação que eu mostrei aqui nesse vídeo, você vai ganhar um poder muito maior sobre as coisas que você aprende, porque muitas vezes a gente lê livros sobre desenvolvimento pessoal, assiste vídeos e tudo mais, mas aquela informação ela fica ali no campo das ideias e nunca é implementada. A partir do momento que você arquiva a habilidade, não é as anotações do seu livro, tá? Fica atento a isso, não é as anotações dos livros que você leu. Aqui é um arquivamento de uma competência que você tem ali uma sequência de coisas para serem feitas e toda semana você vai fazer. Então, para um exemplo mais mundano, eu aprendi a cozinhar arroz. Aí você vai colocar uma checklist ali de arroz, entendeu? Então, é uma coisa de suporte, é para ser acessado e ver como é que faz isso mesmo. Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5, passo 50, sei lá. E aí, tá, então é assim que eu faço. E aí você vai e executa, entendeu? Essa é uma das habilidades mais importantes que você pode ter. Isso porque não é necessariamente uma habilidade, é mais um comportamento rotineiro que você vai fazer. O que é o comportamento rotineiro? É basicamente você criar esses novos arquivos. Como eu falei, arquivos, você pode fazer isso no seu celular, no seu aplicativo de anotações preferidos. Você pode fazer isso no computador. Você pode fazer isso em algum aplicativo web, como Trello e outros de mapa mental. Entende? É só você entender que você precisa arquivar e aí você arquiva o procedimento. Não acumula de informações inúteis o procedimento. Pensa que o você do futuro vai querer... como é que eu respondo questões de múltipla escolha? Como é que eu faço preparações para provas de português? Como é que eu faço preparações para provas? Como é que eu aprendo a nova habilidade? O Adriano explicou no vídeo lá sobre como aprender alguma coisa. E aí tem lá a prática deliberada e você arquivou a sequência dos 10 passos da prática deliberada. E aí quando você for tentar aplicar, é só acessar. São 10 passos. Passo 1, qual que é? Esse aqui, vou lá e executo. Entende? Então, esse tipo de implementação vai facilitar demais a parte de execução do seu aprendizado. Vamos fugir um pouco da abstração e vamos começar a implementar. Por esse vídeo é isso. E se você quiser aprender a ser mais produtivo nos seus estudos, a entender melhor o que você estuda, a lembrar, memorizar melhor o que você está aprendendo, eu fiz um vídeo explicando como funciona o meu curso, Fórmula Habilidade de Estudos. Coloquei aqui na descrição para você ir lá assistir e, se for para você, entrar. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo. Tchau.